Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no Momento Geográfico para falarmos sobre essa tragédia lá na cidade de Petrópolis por conta dessas grandes chuvas que atingiram a cidade, vitimando aí mais de 100 pessoas. E a geografia ela não fica de fora dessa, ela sempre faz uma análise do espaço geográfico. Esse espaço que ele é modificado, transformado pelas relações sociais, pela nossa forma da gente viver. A gente ocupa esse espaço para atender às nossas necessidades, para construir aquilo que a gente acha necessário. E justamente trazendo uma visão geográfica aqui para vocês, não somente os aspectos físicos, mas também um pouco dos aspectos humanos, porque a geografia não é somente a questão dos rios, da hidrografia, né, das montanhas, dos aspectos naturais, mas o que a gente faz nesse espaço que acaba impactando. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês, justamente para a gente poder ter um entendimento maior acerca dessa situação, né? Eu costumo dizer que primeiro a gente precisa fazer um raio-x do território, do espaço, para a gente poder compreender o que a gente faz nesse espaço. Então, a gente está falando justamente nesse mapa aqui, o mapa do Rio de Janeiro, né? Da cidade do Rio de Janeiro, aqui está o estado do Rio de Janeiro, com as outras cidades em volta. A gente tem aqui a cidade do Rio de Janeiro, com a região metropolitana, as cidades da Baixada Fluminense, e a gente sobe um pouquinho mais aqui acima, e aí a gente encontra a cidade de Petrópolis, né? A famosa cidade de Pedro, que fica aí um pouco mais de 830 metros de altitude. Então, a cidade de Petrópolis ela está entremeada aqui entre a Serra dos Órgãos, né? A sua instalação aqui está o centro de Petrópolis. Então, o primeiro momento que a gente pode observar aqui é justamente esses aspectos físicos relacionados ao relevo, né? Cercada dessas montanhas aqui, que são montanhas muito íngremes, que constantemente estão recebendo chuvas, justamente por conta do seu tipo de clima, né? A gente tem aqui um mapa do clima do Brasil, mas dando um foco aqui para o Rio de Janeiro. Essas aqui são as massas de ar, massa de ar fria, massa de ar quente, que tem uma grande influência nas chuvas que chegam até o nosso estado. Então, a gente tem uma condição de verão e uma condição de inverno. Então, o nosso zoom aqui vai ser justamente para a condição de verão, que é a massa tropical atlântica, que atua aqui no nosso litoral. É uma massa muito úmida, que acaba trazendo muita umidade aqui para o nosso litoral, e por isso que a gente tem essas chuvas, chamadas chuvas de verão. Muita umidade acaba formando nuvens e vem aquela aguaceira. E, particularmente, esse ano, a gente está sob a influência de um fenômeno chamado El Niño, né? Que é o resfriamento das águas do Pacífico, que muda completamente a dinâmica do planeta em diversos aspectos. A gente tem secas aqui no Nordeste e muita chuva aqui no Sudeste. E hoje eu estava até vendo que a 2022 a tendência do El Niño continuar. Isso traz justamente as chamadas ACAS, né, que é a zona de convergência do Atlântico, que são um volume enorme de umidade que vem da Amazônia. Isso já vem lá do Atlântico Norte, por alguns fatores, vem descendo aqui pela Amazônia, ganha força aqui na Amazônia e faz um corredor que se encontra com a massa tropical atlântica, associado também às frentes frias que acabam subindo. Então, esse corredor de umidade, ele faz com que haja chuvas dias e dias, potencializando, aumentando cada vez mais o risco na qual a gente está falando. Então, justamente, essa massa de ar tropical atlântica, ela vem daqui, do oceano, né, vindo juntamente com as ACAS aqui da parte norte, e aí a gente tem essa combinação de grandes chuvas, que foi o que ocorreu aqui na cidade de Petrópolis, né? E exatamente a questão do relevo tem uma proeminência, tem uma importância e uma contribuição nesse sentido. Afinal de contas, se a gente mora em lugar cercado de relevos, a gente tem maior probabilidade de chuvas, porque essas nuvens elas vão vir aqui da parte sul, elas vão justamente vir aqui
no barlavento, né? Ou seja, elas vão bater muitas vezes aqui nessas montanhas, vai chover por demais aqui, e justamente quando a gente tem essa condição de vir frentes frias também, formação de nuvens por causa de umidade aqui nessa parte de cima, a gente tem uma grande concentração de chuvas aqui. Então, é uma área de suscetibilidade muito grande, né? A gente tem montanhas muito altas, chuvas, então descidas por gravidade dessa água, muitos rios acabam passando ali. A gente tem ali a bacia hidrográfica do rio Piabanha, que nasce aqui na parte norte e passa aqui por Petrópolis. A gente tem o rio Quitandinha, o rio Palatina, que são rios muito importantes que acabam passando aqui, e fora os seus afluentes que descem dessas vertentes aqui, contribuindo para essa parte, quase que um vale suspenso, porque existem muitas áreas de planalto aqui em Petrópolis. Então, toda essa condição acaba fazendo com que a cidade de Petrópolis torne-se muito perigosa nesse sentido, né? Os estudos feitos geomorfológicos, né, que é o estudo dos relevos, mostram que a suscetibilidade de deslizamentos, escorregamentos de montanhas são enormes, né? Chegam a números estarrecedores. Então, por exemplo, foi o que aconteceu aqui no alto da serra, né, no Morro da Oficina, que ocorreu aqui, esse escorregamento, que justamente acabou trazendo vítimas fatais. Você vê que começa lá de cima, vem descendo, levando todas as casas, e justamente a gente tem um problema de habitação aí, por isso que essa conexão dos aspectos físicos com os aspectos humanos, a gente não pode separar esse tipo de coisa, a gente precisa ver a realidade como um todo. Então, é justamente esse tipo de cenário que a gente precisa evitar. Política pública de habitação, tirar essas pessoas da área de encosta, não permitir que sejam mais feito isso. Isso requer uma remodelação total do espaço, né? E a gente tem também essas condições dessas cicatrizes aqui, justamente por conta do volume de água que cai, né? Particularmente em Petrópolis, foi cerca de 230 milímetros em 3 horas, esperado a fevereiro todo. Então, um volume muito grande, né? Que desde 1932, que se começou as medições, nunca foi feita uma medição nessa magnitude. Mas, independentemente dessa discussão, isso não nos isenta, né, como sociedade, a parte da prefeitura, governo do estado, governo federal, de fazer a sua parte. Mas temos que, convenhamos, que nenhuma cidade, dificilmente alguma cidade, resistiria 100% a esse tipo de evento, né? Então, aqui, muitas vezes, você não tem ação humana e há grandes rasgos aqui, justamente por conta da saturação do solo. Essa saturação ela pode ser por aspectos humanos, conforme a gente viu aqui, ou então por aspectos naturais mesmo, que aconteceu em Teresópolis, aconteceu em Nova Friburgo e tudo mais, né? Então, em 96, a gente teve essa chuva, uma chuva muito forte, uma chuva muito atípica, né? Em 2011, a gente teve essa realidade. Em 1996, em Jacarepaguá, também choveu muito tempo, houve grandes inundações, cidades, bairros enlamaçados e tudo mais. Então, essa é a condição que nós temos aqui na cidade de Petrópolis, desses grandes riscos, né? Não somente a cidade de Petrópolis, mas as diversas cidades brasileiras e o próprio Rio de Janeiro são cidades perigosas de se morar, justamente por essa condição. A gente tem montanhas que deslizam, Maciço da Tijuca, da Pedra Branca, do Jericinó-Mendanha, e baixadas que alagam. Então, Petrópolis tem um fator muito mais preponderante nesse sentido, porque está no alto, né? A cerca de 838 metros de altitude. Então, a concentração de chuvas é muito maior, justamente porque as nuvens sobem a altas altitudes, né? E aí tende a se resfriar essas nuvens e precipitar cada vez mais. Então, se observarmos os números, desde o final do ano já vem chovendo paulatinamente na cidade de Petrópolis, sendo que terça-feira foi aquele grande dilúvio que acabou
trazendo vítimas fatais e fazendo com que a cidade tenha que se reinventar. Aí, segundo os especialistas, vão demorar aí cerca de 2 a 3 meses para conseguir se reerguer. Tá bom, pessoal? Então, esse é o momento geográfico para você compreender um pouquinho dessas dinâmicas naturais, associado também à nossa forma de viver nesse espaço de ocupação, na responsabilidade da ocupação desse espaço. Entender a mecânica natural é fundamental antes de construir. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!